Um feliz sábado para todos os nossos internautas. Estamos entrando dentro do seu lar, da sua casa, onde quer que você esteja, de perto e de longe, através do canal Conectados com Deus Rondônia. Que bom nós estarmos juntos em mais esse santo sábado, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Desejamos que o Espírito Santo esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família, e que esta escola sabatina, este culto divino que nós teremos a seguir, seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Não saia daí, porque o nosso culto de hoje tem muita coisa boa para você, muita instrução, muita mensagem da palavra de Deus para a sua vida espiritual. Vamos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, que é o nosso texto introdutório com base no sermão de hoje. E diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Meditando nesse pensamento, nesse momento vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pela tua proteção, pelo teu cuidado, por haveres enviado o teu único Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco, guiando todos os nossos passos. Ilumina cada irmão que irá participar da tua palavra nesta noite, para que as mensagens venham de acordo com as nossas necessidades espirituais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz relembrar da criação. Neste dia quero descansar dos pesares do viver, e ao Senhor quero adorar, que o santo sábado nos deu. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar
Música bonita demais. Hoje é o dia do Senhor. A você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto neste santo sábado para abençoar ricamente a sua vida espiritual, a vida da sua família. Não se esqueça de dar o seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo. Quanto mais likes recebemos, mais vidas serão abençoadas. Então já vou aqui dar o meu like para que mais vidas sejam impactadas. Não se esqueça de compartilhar o link deste culto. Também se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Nós chegamos a um momento muito importante do nosso culto, é o coração da Escola Sabatina, que é o estudo da nossa lição do dia. A nossa lição desse trimestre vem falando sobre conhecendo a vida de Tiago. E a nossa lição de hoje traz o tema praticando a fé. E para interagir comigo, eu tenho a alegria de receber hoje o pastor Silas Soares, que é pastor da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Pastor Silas, um feliz sábado. E agradecemos de coração por haver atendido o nosso convite e estar hoje conosco participando deste culto. Olá, pastor Davi, e a todos também que estão nos assistindo nesta programação especial. Um feliz sábado a todos, que Deus te abençoe de maneira especial. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês, especialmente nossos irmãos e amigos de Rondônia. Já estive por aí, um lugar que deixou muitas saudades para mim. E hoje estaremos juntos aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus. Irmão Silas, em que região você está do Rio de Janeiro? Fale-nos um pouco aí sobre o campo que você tem atuado ultimamente. Tá ok. Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro e eu atuo no que eles chamam aqui de Baixada Fluminense. Eu moro atualmente na cidade de Duque de Caxias, que fica colada com a cidade do Rio de Janeiro mesmo. Então eu moro em Duque de Caxias, num bairro chamado Imbariê. Eu moro aqui na igreja de Imbariê. E eu atuo aqui na região, cuidando de várias igrejas aqui, atendendo esta região aqui. É uma região muito boa de se trabalhar. Amém, meu irmão. Que bom que você está aí no Rio de Janeiro. Já passei por aí, nasci, cresci, fui criado e iniciei minhas primeiras experiências na obra. Bem, irmão Silas, vamos então aqui para a nossa lição. A nossa lição hoje vem falando sobre praticando a fé. O nosso texto introdutório de Tiago, capítulo 1, verso 22, então diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O nosso pensamento central diz que o ser humano é eleito para obedecer a cada palavra que procede da boca de Deus, a fim de que ele seja não somente ouvinte, mas também um cumpridor da palavra. Então, durante a nossa discussão, o nosso diálogo, nós vamos aqui falar um pouco sobre essa importância dessa palavra na nossa vida. O nosso primeiro tópico da nossa lição fala sobre o doador perfeito. Na pergunta A, o que a tremenda bondade de Deus para conosco nos revela, pastor Silas? É interessante o título do tópico, o doador perfeito. Nós sabemos que um ser perfeito, tudo que faz é perfeito. Então, se ele é um doador perfeito, tudo que ele doa também será perfeito. Então, por aqui nós já entendemos um pouquinho da resposta da própria pergunta, né? O que a tremenda bondade de Deus revela para cada um de nós? Revela o seu grande amor. O texto de Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, né? Do Pai das luzes. Então, toda boa dádiva, as bênçãos que nós recebemos diariamente, são bênçãos de Deus. Nós, às vezes, acontece uma coisa na nossa vida e nós falamos, nossa, isso aqui foi sorte. Ou o fulano ganhou alguma coisa especial e a gente fala assim, nossa, aquele fulano é um homem de sorte. Na verdade, são as bênçãos de Deus. Deus é perfeito
Então, as bênçãos que ele concede para nós são perfeitas. E aqui fala do dom também. Todo dom que ele concede a cada um de nós é um dom perfeito. É claro que o dom perfeito, quando é dado a nós, junta também com as nossas imperfeições. Então, por mais que eu tenha um dom, eu vou desempenhar esse dom, talvez não com tanta perfeição, mas não é porque o dom não é perfeito. O dom de Deus é perfeito. E tem uma parte da nota que vem nos falando que do maior dom que Deus pode nos conceder, e esse dom, sim, ele é perfeito, a doação de Deus é perfeita e ele também é perfeito nas nossas vidas. Aqui vem falando um pouco sobre a graça. O dom da graça é um dom perfeito. Eu quero ler aqui para vocês a última parte da nota, que diz assim, ó: Deus ama os anjos sem pecado, que executam seu serviço e são obedientes a todas as suas ordens, mas ele não concede graça. Eles jamais precisam dela, pois nunca pecaram. A graça é um atributo demonstrado a seres humanos indignos. Nós mesmos não a procuramos, mas Deus a enviou à nossa procura. Ele se alegra em conceder graça a todos os que a desejam e anseiam por ela, mas não porque sejam dignos, e sim porque são indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá certeza de que receberemos o dom. Então, o dom da graça é concedido por Deus, e agora nós entendemos, então, que toda essa bondade, essa tremenda bondade de Deus, revela o amor que ele tem por cada um de nós. É verdade. Então, a graça é um presente de Deus, a graça é algo maravilhoso. O pastor Silas aí enfatizou com bastante profundidade, com bastante propriedade, a importância dessa graça na nossa vida. Na verdade, a gente não consegue entender tudo sobre a graça, mas Deus nos revelou a parte mais importante, que é o seu amor, ao vir a este mundo e morrer pelos nossos pecados. Na nossa próxima pergunta, que é a pergunta bem, vem falando sobre ser gerado de Deus. Pastor Silas, o que é ser gerado de Deus? Ser gerado de Deus me faz lembrar quando Nicodemos foi à noite conversar com Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos fez que não entendeu e falou: como pode um homem velho nascer de novo? Mas Nicodemos tinha entendido sim o que Jesus tinha falado. E Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, precisava ser gerado da água e também do Espírito. Ele necessitava ser uma nova criatura. Aqui nos textos que essa pergunta consta. Caiu? Ele caiu? O áudio do pastor Silas houve um problema, então ele caiu, a internet dele caiu, creio que ele vai entrar novamente, a nossa produção vai nos sinalizar. Então, a nossa lição tem falado de um assunto muito importante, como nós já temos estudado, temos analisado, que é sobre o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento, que a gente muitas vezes não consegue entender, não consegue compreender o grande amor de Deus para conosco. Então, mesmo sem nós compreendermos, mesmo sem nós entendermos tudo, mas o amor de Deus é algo inexplicável. Os dons de Deus é algo maravilhoso para a nossa vida espiritual. E é importante nós observarmos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós para nos dar a vida e nos dar a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos tentando o contato com o pastor Silas. Nós vamos fazer o seguinte neste momento. Nós iremos para o momento da gratidão, onde você pode cooperar com a causa do Senhor através de uma oferta voluntária. Então, vamos neste momento doar o nosso melhor,
através das nossas ofertas alçadas, através dos nossos dízimos, para podermos adorar ao Senhor nosso Deus. Parece que o pastor Silas entrou. O pastor Sim. Silas acabou de entrar novamente, então a nossa produção já tentou um novo contato, então nós vamos postergar o nosso momento da gratidão. Então o pastor Silas estava falando sobre sendo de novo gerados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode concluir, pastor Silas, o seu raciocínio dentro dessa pergunta. Tá, ok, obrigado. Eu achei muito interessante o texto, o último texto que essa pergunta concedeu, de 1 Pedro 2, verso 9. Real, mas porém para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos gerados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Cristo, para Pastor Silas, seria importante se você pudesse abrir a porta da sua casa, talvez o sinal do Wi-Fi não está conseguindo entrar e pode estar dando falha. Então, o pastor Silas então estava falando com a gente aqui sobre a importância de ser novamente gerados por Deus, gerados por Cristo, e o grande milagre do novo nascimento na sua vida espiritual. E agora nós vamos então para o segundo tópico, acalmando os ânimos. Então, em um mundo cheio de ódio, como e por que devemos ser diferentes, irmão Silas? A Bíblia mesmo já nos ensina que nós devemos ser diferentes. E nós que somos cristãos, não porque somos melhores do que ninguém, mas nós percebemos essa diferença das coisas do mundo e as coisas de Deus. E agora falam, um mundo cheio de ódio. Eu preciso ser diferente. Como eu, sendo cristão, vou nesta leva do mundo e viver uma vida de ódio, uma vida de problemas, de brigas? Eu não posso, né? E a Bíblia nos ensina que devemos ser mansos, assim como Cristo, que era manso e humilde de coração, uma mansidão a ponto de pagar o mal com o bem. Isso não é fácil, porque nós temos o costume de revidar aquilo que é feito a nós. Mas a Bíblia nos ensina que devemos pagar o mal com o bem. Para quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras, essa diferença do mundo, não deve ser para a nossa glória, ou só para falar assim, eu sou diferente. Não. Nós precisamos ser diferentes, ser como Jesus, diferentes do mundo, para que o nome de Cristo seja glorificado em nossa vida. Tem uma parte aqui da nota que diz assim, ó, alguns consideram uma virtude ser desinibido e elogiam o hábito de expressar abertamente os pensamentos desagradáveis que carregam no coração. E isso é uma verdade. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu sou franco, eu falo a verdade mesmo. Ainda fala assim, eu falo a verdade, doa a quem doer. E, claro, nós devemos falar a verdade sempre, nunca mentir. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Mas muitas vezes a verdade deve ser falada com amor. A verdade deve ser falada com carinho, para atingir o coração da pessoa. E a verdade também tem um momento certo para ser falada. Então, tudo isso nós precisamos aprender. E nunca falar de forma ríspida. A Bíblia fala que Jesus era manso e humilde de coração, e a sua mansidão era expressa em suas palavras também. Por isso devemos ser diferentes do mundo, né? E deixar esse ódio que o mundo vive, deixar ele para lá, mas viver a mansidão de Cristo. Exatamente. Então, muitas pessoas dizem, como o irmão Silas falou, elas dizem, eu falo a verdade, mas falo a verdade de que maneira? De uma maneira indecorosa, de uma maneira agressiva, e em vez de atrair pessoas para Jesus, acaba afastando. Na nossa pergunta B, vem falando sobre o temperamento explosivo. Pastor Silas, fale-nos um pouco sobre o temperamento explosivo,
consequências que esse temperamento faz na vida das pessoas, na vida da igreja, e como é possível resolver esse problema? Essa pergunta eu achei bem interessante, porque fala de um temperamento explosivo, né? Quando nós falamos de algo explosivo, me vem na mente uma bomba que explode, que destrói, não é assim? Que traz uma catástrofe, que mata pessoas. Então isso me vem à mente quando fala de explosivo. Um temperamento explosivo automaticamente já me faz entender que é um temperamento que destrói as pessoas, que quando essa explosão é colocada para fora, machuca alguém, magoa outra pessoa e muitas vezes até afasta uma pessoa de Deus. Então isso não pode acontecer na vida do cristão. É claro que muitos cristãos têm isso como um defeito de caráter. Ele às vezes já veio do mundo, ou mesmo estando na igreja, ele tem essa predisposição a ser explosivo, faz parte do seu temperamento. Porém, isso dá para ser mudado. Não cabe para o cristão aquela palavra assim, aquela frase, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não pode. Então, se temos um temperamento explosivo, de acordo com a própria pergunta, entendemos que isso desagrada a Deus. Ok, porém, como corrigir? Aqui na nota tem uma partezinha pequena que diz assim, ó. Só há um remédio para essa classe, a classe dos explosivos. Autocontrole total em todas as circunstâncias. Então, remédio para o explosivo é ter autocontrole em todas as circunstâncias. Talvez alguém vai falar assim, ok, mas isso aí eu já sabia. Eu sei que o explosivo tem que ter autocontrole. Então, como ter este autocontrole para não explodir diante das dificuldades? Outra parte da nota diz assim, ó, que esta vida tão atacada por conflitos e inquietações esteja ligada a Cristo. E assim, o eu não exigirá mais o primeiro lugar. Então, a nossa vida deve estar constantemente ligada a Cristo. E aí o eu não vai tomar o lugar. Aquele eu que é explosivo, ele não vai tomar o lugar, porque a nossa vida está ligada de Cristo. Elas devem se humilhar, dizendo com sinceridade, eu errei. Você me perdoa? Você pode me perdoar? Deus disse que não devemos deixar o sol se pôr sobre nossa ira. Esse é o único caminho seguro para a vitória. Então, queridos, o segredo para não explodir é estar ligado a Cristo. Porém, se acontecer de explodir, o que fazemos? Aqui fala, chega na pessoa que foi ofendida e pede perdão. Fala para a pessoa, fulano, eu errei. Você pode me perdoar? A pessoa vai te perdoar. Ou não, mas você fez a sua parte. Uma grande falha de muitas pessoas explosivas, e não só dos explosivos, é a dificuldade que nós temos de pedir perdão. Quebrar o nosso orgulho, se humilhar e pedir o perdão. Porém, quando isso acontece, eu alcanço o perdão de Deus e muitas vezes daquela pessoa que foi ofendida. Isso vai me fazer com que eu pense melhor na próxima vez, na hora de explodir. Porque eu pensarei assim, olha, se eu explodir, eu vou ter que pedir perdão. Então eu não vou fazer isso. Porque é humilhante, é humilhante, mas é importantíssimo. Então, nós podemos evitar pedir perdão para uma pessoa, é só fazer o quê? É não errar, é não explodir, é não ofender, não magoar, e aí nem o perdão eu preciso pedir para aquela pessoa. E só consigo isso com a graça de Jesus. É verdade, só a graça de Cristo é suficiente e capaz para nos ajudar a vencer os nossos defeitos de caráter. E esse defeito de ser explosivo é um defeito muito grave porque ele traz muito problema para a igreja, traz muitos desgastes desnecessários que poderiam ser evitados. No nosso terceiro tópico, vem falando sobre valorizando a luz. Pastor Silas, de acordo com a pergunta A, aqui vem falando sobre um chamado. Que chamado é esse que Deus faz a cada um de nós? Ok. Nós recebemos o chamado para a salvação e o chamado também para brilhar. Brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. Porém, aqui vem trazendo um detalhe. Quando eu recebo esse chamado, aqui fala receber com mansidão, né?
a palavra em voz enxertada, ou receba com mansidão este chamado. Mas no início do texto de Tiago diz assim, ó, por isso rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia. Então, para eu aceitar o chamado, eu preciso rejeitar alguma coisa também. É aquela história que talvez todos já ouviram, que para eu colocar água limpa num copo, eu preciso tirar a água suja dele. Ou se o copo já está cheio de água, se eu colocar mais água, vai derramar. Então, para eu aceitar o chamado de Cristo em minha vida, o chamado de salvação e o chamado para ser uma luz, para que isso entre em minha vida e faça parte, eu preciso rejeitar também as coisas do mundo. Aqui fala da imundícia do mundo, a superficialidade de malícia, tudo isso precisa ser rejeitado para que esse chamado se cumpra na minha vida e realmente as pessoas veem em mim essa luz brilhando. Deus, ele nos faz um chamado para a sua palavra. Na próxima pergunta, vem falando sobre a palavra de Deus. Então, pastor Ciro, a gente vive numa era, a era da incultura espiritual, a era do analfabetismo espiritual. Então, como é que a falta do estudo da Bíblia afeta a nossa vida espiritual? E qual que é a importância, a relação da palavra de Deus com a nossa salvação, especialmente nesses últimos dias que estamos vivendo? Ok. É interessante que no mundo, como o pastor Davi acabou de citar também, no mundo em que estamos vivendo, não existe mais o estudo da palavra de Deus e nem a apreciação de coisas valiosas, de coisas boas, de coisas que elevem o nosso caráter. Esses dias eu vi uma entrevista que eu achei interessante, quero passar aqui para todos os irmãos e amigos. Um rapaz na rua fazendo entrevista, ele parou uma moça e perguntou assim, qual o pior tipo de música para você? Perguntou para a moça. Aí ela falou, o pior tipo de música para mim é música clássica. Aí ele falou, ok, e qual o melhor tipo de música para você? Aí ela falou assim, o funk está bem alta, né, agora, assim, querendo dizer que é uma música boa, é a música do momento. E aí o que se percebe numa resposta de uma pessoa assim? Não estou criticando essa moça, né? Mas aquilo que é de mais valor, por exemplo, uma música clássica, ela reputou como a pior música que tem. E uma música que para nós cristãos talvez seja pior, que seria um funk, ela achou interessante como se fosse a melhor. Então é uma falta de cultura, porque não aprecia as coisas boas da vida. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós estudamos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, aqui na própria pergunta fala como a palavra de Deus se relaciona com a nossa salvação. É importantíssima. Porque o que a Bíblia fala? Escondi a tua palavra no meu coração, o salmista fala, para não pecar contra ti. Então tem tudo a ver com a nossa salvação, a palavra de Deus, a Bíblia, o estudo da palavra. Para eu não pecar contra Deus, eu escondo a Bíblia, a palavra de Deus no meu coração. Isso aqui serve para nós diariamente, o estudo da palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu estou no escuro, todo mundo que anda no escuro desejaria ter uma luz, uma lâmpada. E aqui fala que a palavra de Deus é como uma luz para iluminar o nosso caminho. Então, percebemos que tem tudo a ver com a nossa salvação, especialmente nos dias em que estamos vivendo, os últimos dias da história da Terra, que são dias de trevas, dias de escuridão, dias onde as pessoas não apreciam as coisas boas. E nada melhor do que nos abrigarmos na palavra de Deus, que é uma luz, que pode iluminar a nossa vida e também a vida dos outros. Exatamente. Então, a luz de Cristo precisa iluminar nossas vidas, o nosso caminho. No quarto tópico, vem falando sobre o espelho da lei de Deus. E a pergunta A vem falando sobre a importância de fazer uma autoavaliação. Por que isso é importante, pastor Silas, a gente se avaliar a nós mesmos? Por que é importante avaliarmos a nós mesmos?
A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Na verdade, é enganoso mais do que qualquer outra coisa, a Bíblia fala. Então, se o meu coração é enganoso, se eu não parar para refletir e para examinar o meu coração, é possível que eu esteja sendo enganado por ele. Então, eu preciso examinar o meu coração, examinar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então, eu sei qual é o caminho correto, eu sei quais são os mandamentos da lei de Deus, e aqui vem referindo como a um espelho, né? Então, eu me olho no espelho, eu coloco o meu coração diante do espelho, que é a lei de Deus, e ali eu percebo se há ainda alguma imperfeição, se há ainda algo que precisa ser melhorado. Porém, aquele, de acordo com a Bíblia, aquele que é apenas um ouvinte, é como se fosse uma pessoa que vai na frente do espelho, vê que está com alguma sujeira no rosto, e sai da frente do espelho e vai fazer as coisas do dia e não limpa o seu rosto. E eu não posso ser apenas um ouvinte, eu preciso ser um praticante. Então, quando eu vou à palavra de Deus, eu encontro aquilo que estou fazendo de errado, eu faço um autoexame, e agora eu preciso da graça de Cristo para fazer essa limpeza no meu coração. Então, essa autoavaliação é importante. Geralmente, nas entrevistas de emprego, vem uma pergunta: como você se avalia? E aí, dentro das suas respostas, a empresa ela vai dizer se você é apto para o serviço ou não. Eles querem saber se você está sendo sincero naquilo que você está dizendo. Então, avaliar os outros é fácil. Nos avaliarmos é difícil. Por isso que tem momentos, como a palavra de Deus diz, que a gente precisa parar, nós precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver se estamos realmente fazendo a vontade de Deus. A pergunta B, ela vem falando sobre a beleza da verdadeira liberdade, por meio do poder criador que vem da entrega do próprio eu a Cristo e a sua vontade. Pastor Silas, qual que é a beleza da verdadeira liberdade? Hoje se fala muito em liberdade, todo mundo quer ser livre. E muitas vezes nem sempre o conceito de liberdade que é apresentado é a verdadeira liberdade. Explica um pouco disso para a gente. Essa pergunta me faz lembrar, quando eu era ainda muito jovem, foi o meu primeiro emprego que eu trabalhei registrado. Eu trabalhei um tempo na refinaria da Petrobras, lá em São Paulo, em Cubatão. E lá tinha um colega, e ele me falou uma vez assim, Silas, você não pode fazer nada. Aí ele falou, você não bebe, você não fuma, não vai pra balada. E dava até a impressão que eu estava preso, não podia fazer nada disso. Porém, esse colega fumava. E será que ele conseguia se libertar deste vício? Não estou criticando quem tem esse vício, mas nós precisamos avaliar o que é a liberdade e o que não é. Muitas vezes pensamos que liberdade é eu poder fazer o que eu quiser. Mas pense só, queridos irmãos, se você ou se cada um de nós fôssemos fazer o que quisermos, como seria este mundo, como seria o nosso país fazendo o que queremos? Então, verdadeira liberdade não é fazer o que quer. Por exemplo, uma pessoa que tem um sonho na vida, ele pensa assim, olha, com 40 anos de idade, eu quero ter a minha independência financeira, quero ter a minha casa, quero ter uma chácara para passar o final de semana. E ele pensa nessas coisas. E para ele isso será a liberdade. Só que isso aos 40 anos, mas ainda muito jovem, ali com 18, 19 anos, ele faz o que quer. Ele acorda a hora que quer, 10 horas da manhã. E isso está acontecendo com muitos jovens hoje, e adultos também. Acorda 10 horas da manhã, se alimenta da forma que ele quer, arruma um emprego, mas se ele não gosta do emprego, ele sai, porque ele é livre, ele faz o que ele quer. Eu pergunto, será que aos 40 anos ele vai conseguir atingir os seus sonhos? Não vai. E talvez quando ele chegar aos 40 anos, ele vai estar morando de aluguel, ele vai estar desempregado, talvez estará pagando pensão, porque na sua juventude, fazendo o que quer, tem arrumado alguns filhos, ou pelo menos um, e talvez vai ter que estar pagando pensão, e todo aquele sonho que ele tinha pensado, mas não planejado, todo o sonho que ele tinha pensado não acontece, porque ele achou que ser livre era fazer o que quer. Não, ser livre é nós fazermos aquilo que precisa ser feito. Isso é ser livre, isso é verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus.
porque Jesus é perfeito, nós vimos lá no início, e todos os dons que ele concede a cada um de nós, todas as suas dádivas são perfeitas. Então, se nós queremos ser livres, ser livre é ser perfeito também. O pecado nos aprisiona, e só a perfeição de Cristo Jesus em nossas vidas pode nos levar a essa verdadeira liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Esse texto, se tivéssemos só ele na lição, nós já fecharíamos com chave de ouro, porque realmente Jesus Cristo é o único, o verdadeiro e o melhor nas nossas vidas. No nosso último tópico, vem falando sobre a verdadeira religião. Pastor Silas, cita para a gente um aspecto do cristianismo que nós temos deixado a desejar. Aqui fala sobre refrear a língua, né? Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós, como cristãos, às vezes nos falta sabedoria nesta parte, de refrear a nossa língua, de falar a palavra certa. A Bíblia fala, né, como maçãs de ouro e salvas de prata, é uma palavra dita ao seu tempo. Então precisamos aprender a refrear a nossa língua, não falar mal dos outros. Inclusive tem um dos mandamentos da lei de Deus que nos ensina isso, a dizer falso testemunho contra o próximo. Nós não podemos falar mal dos outros. Uma vez eu ouvi uma frase que eu não lembro de quem, mas ficou gravada na minha mente. E esse irmão, eu não me lembro quem foi, ele disse assim: se você não tem nada para falar, não tem nada de bom para falar de uma pessoa, então não diga nada. Às vezes, por não termos nada de bom para falar de alguém, optamos em falar mal. Mas não, essa não deve ser uma opção. Precisamos aprender a frear a nossa língua e não falar mal de ninguém. Outra coisa, além de não falar mal, nunca devemos mentir. Uns falam mal, outros mentem. Nós não podemos mentir. A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Então, na hora de vir à vontade de mentir para ter algum benefício ou para escapar de algum problema, pense, nunca vale a pena mentir. Sempre vale a pena falar a verdade, aconteça o que acontecer. E outro detalhe também, nunca falar de forma grosseira. Devemos refrear a nossa língua, porque de acordo com a Bíblia, a nossa língua pode destruir, como pode salvar também. A nossa língua pode colocar fogo em uma floresta. A nossa língua pode tirar a vida de alguém. E a nossa língua muitas vezes ofende aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que é a nossa família. Então devemos cuidar muito, aprender a refrear a nossa língua. E aquele que consegue frear a língua, consegue se dominar em qualquer coisa, claro que com a graça de Jesus. Amém. O domínio próprio é algo essencial na vida do cristão. É aí que entra a verdadeira temperança. Na nossa última pergunta, vem falando sobre como é que a religião verdadeira, ela pode agir na nossa vida. Pastor Silas, o que a verdadeira religião, o que a experiência com Jesus é capaz de fazer tanto na nossa vida como na vida do nosso semelhante? Isso. De acordo com a Bíblia, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, verdadeira religião não é só falar que é cristão, que conhece a verdade, que obedece a Deus. A verdadeira religião, ela é vista na prática, nas obras, fé e obras. Então, nós precisamos dessas obras, ajudar os órfãos, as viúvas, visitar os necessitados. Irmãos, necessitados não é só aquela pessoa que precisa de uma cesta básica. Tem pessoas que são estabilizadas financeiramente, mas são extremamente necessitados e precisam de uma visita, precisam de uma oração. Nós precisamos disso. Visitar, nós estamos na igreja perdendo este costume de visitar um ao outro, de fazer o culto, às vezes o pôr do sol na casa de um irmão. Precisamos visitar. E quero dizer a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, eu sei que o irmão Davi, o pastor Davi vai concordar comigo também, o pastor e o obreiro também precisam de visitas. Nós temos o costume, de visitar os irmãos, mas nós também precisamos ser visitados. E isso é importante, um visitar o outro, um ajudar o outro, e todos vamos crescendo juntos.
E aqui, além dessa obra prática que vem falando, da verdadeira religião, vem falando também da preocupação com a nossa vida espiritual. A verdadeira religião também é guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, precisamos fugir da corrupção. Nós falamos muitas vezes da corrupção política, mas muitas vezes a corrupção faz parte da nossa vida. Um detalhe ou outro, falamos aqui da mentira. Mentira é se corromper, é corrupção. Precisamos fugir da corrupção do mundo. Quantas coisas temos assistido na televisão, no computador, no próprio celular, que corrompem a nossa mente. Coisas que não têm valor nenhum. E que nós pensamos que são coisas bobas. Ah, é só um vídeo. É só uma brincadeira. É só um filme. É só uma série. Porém, isso está corrompendo a nossa mente. Está corrompendo a nossa vida espiritual. E estamos deixando de brilhar. Nos dizemos cristãos. Falamos que somos religiosos, porém a religião pura e verdadeira está em visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos e que esses frutos possam ser vistos nas nossas vidas. E isso eu falo para os irmãos, mas falo para mim também, porque todos nós temos falhas e todos nós precisamos ajudar um ao outro, mas que pela graça de Cristo possamos nos tornar perfeitos em Cristo Jesus e que possamos brilhar neste mundo e sermos realmente cristãos e cristãos diferentes. Amém. Pastor Silas, essa lição foi uma lição muito importante, muito profunda, e eu quero te agradecer de coração por você haver reservado um momento na sua agenda para estar conosco, participando desta importante lição da Escola Sabatina. Ok, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Um feliz sábado para todos, todos os irmãos de Rondônia, que Deus abençoe cada um de uma maneira muito especial. Eu tenho lembrança de muitos de vocês que ficaram no nosso coração. Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Pastor Silas, continue em linha com a gente, que eu vou pedir para você fazer uma oração, que agora nós vamos ter o nosso momento da gratidão, onde todos nós podemos cooperar com a causa de Deus através de uma oferta voluntária, através dos nossos dízimos, nossas primícias, através de uma oferta alçada, para ajudar a manter este canal, manter esse estúdio, manter o nosso campo. Nossa geografia é bem extensa e a sua ajuda é muito importante para levarmos a mensagem do Evangelho. Vou pedir ao pastor Silas que faça uma oração pelos nossos ofertantes, pela oferta que será doada, e em seguida vamos ouvir um hino de louvor, vai aparecer o QR Code, a chave Pix, para que você possa doar para a causa de Deus. Pode orar, pastor Silas. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tem concedido a cada um de nós. E de uma maneira especial, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de devolvermos a Ti aquilo que Tu nos concede de forma abundante. Que nós possamos ter sempre um coração doador, colaborando com a Tua obra, com o avanço da Tua causa aqui nesta terra. Muito obrigado por tudo e abençoe, Senhor, esta oferta em nome de Jesus. Amém. Alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou assim. O mais puro e meigo olhar contemplou meu coração.
me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente a ti. Agradecemos a todos vocês que cooperaram com a causa do Senhor, que Ele possa retribuir em bênção sem medida a cada um de vocês. Chegamos ao momento todo especial, que são os minutos da saúde, onde vamos aprender a cuidar do maior patrimônio dado por Deus, que é a nossa saúde, que é o nosso templo vivo, que é o nosso corpo. Vamos ouvir então o irmão Heleno Vettorassi, que é o diretor do Departamento de Saúde. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia. Nesta série Minuto Saúde, sempre temos dado alguma dica sobre prevenção de enfermidades, sobre os benefícios de uma fruta, de uma planta, de uma hortaliça. E hoje nós vamos falar sobre a origem das doenças e a importância da saúde. Mas eu quero começar o tema de hoje com um texto que está na terceira epístola de João, no capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vemos aqui então o desejo do apóstolo ao presbítero amado, a Gaio, né? Desejo, acima de tudo, tua prosperidade e saúde,
assim como você tem paz, assim como é boa, como vai bem a tua alma. Então, irmãos, eu quero perguntar, como está a sua saúde? Como está a sua prosperidade? Está em tudo bem? E não adianta ir tudo bem nos negócios da vida, se a pessoa é portadora de uma patologia, de uma enfermidade, e fica sofrendo a vida toda. Deus não se agrada que seus filhos tenham problema de saúde. E eu quero começar então aqui sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Nesta pesquisa, sobre a origem das enfermidades, 17%, segundo essa pesquisa, das doenças têm origem genética, ou seja, a pessoa herdou do pai, da mãe, do avô, do tio, alguma deficiência que veio pela estrutura genética. Nessa pesquisa, 10% das enfermidades se deve à inércia da assistência médica, a erros médicos ou a atrasos no atendimento médico. Segundo esta pesquisa, 20% das enfermidades se deve ao meio ambiente, às doenças que estão por aí, por poluição, por tóxicos, por indústrias, por queimadas, por excesso de calor, por vendavais, por outras razões do meio ambiente, da natureza. E, pasmem, 53% das enfermidades são vindas pelo estilo de vida, pela alimentação, pelo sedentarismo, pelo seu modo de viver. 53% das doenças seriam evitadas se as pessoas soubessem viver corretamente, soubessem se alimentar, praticar exercício, cuidar do seu corpo, da sua saúde. O segredo da longevidade com saúde está na prevenção, na dieta e no exercício físico regular. Isso é foi a capa de uma matéria da revista. Isto é, o segredo da longevidade está na prevenção, na dieta e no exercício físico. Até os estudos científicos por aí estão provando isso. Nós, conhecedores da verdade, nós que temos o espírito de profecia, as orientações inspiradas sobre o plano de Deus para a nossa saúde, irmãos, nós não deveríamos ser doentes. Muito cuidado na hora de comprar os alimentos. O nosso principal lugar de comprar alimentos deveria ser na feira e não nos supermercados. Não enlatados, conservas, alimentos adocicados, alimentos coloridos, alimentos refinados, alimentos com conservante. Se você pega uma fruta, se amassar uma banana, com 3 minutos fica preto o lugar que você apertou. Uma fruta em conserva, ela fica lá 6 a 12 meses de tempo de prateleira, segundo o vencimento. Por que isso? Por que um pêssego em calda fica lá 12 meses? Por causa dos aditivos químicos conservantes. Vocês acham que esses aditivos conservantes fazem bem para a nossa flora estomacal, para o nosso processo digestivo, para o nosso intestino, para o trabalho do nosso intestino, as vilosidades e as microvilosidades que atraem, que segregam a parte nutritiva de um fruto, de um alimento? Irmãos, esses conservantes fazem mal para nós. Tanto que as bactérias de putrefação, de apodrecimento, não querem esse alimento que contém um conservante. Principalmente para quem procura só sabor e praticidade. Eu não tenho tempo de fazer um arroz integral. Eu não tenho tempo de fazer uma polenta lá em casa. Prefiro passar no supermercado, comprar uns enlatados, umas conservas, salsicha vegetal, comprar umas conservas de pepino, de palmito, fazer uma salada rápida aqui. Irmãos, nós deveríamos comer os alimentos naturais, da maneira que foi tirado da terra. O melhor lugar, então, de fazer compra de alimentos é na feira. O maior perigo dos alimentos de prateleira
O maior perigo é o conservante. É o aditivo químico para maior vida de prateleira. Aí que está escondido o perigo para a nossa saúde. Os corantes, os aromatizantes, os conservantes, os antioxidantes, os estabilizantes, os acidulantes, os realçadores de palato, de sabor, para agradar o consumidor e para fidelizar o cliente naquela marca, naquele sabor. Comeu uma vez, viciou, gostou, aí vai sempre comprar. Qual é a forma mais eficaz de prevenir e combater as doenças? Irmãos, existem várias formas, mas queremos citar aí estas 9. Os 9 remédios deixados por Deus para a cura e a saúde pela própria natureza. Vamos começar aqui então com o repouso. O repouso é um remédio. Horário regular de dormir. Você tem que saber que o sono produz o GH, é o hormônio do crescimento, e muitos outros hormônios do nosso corpo. O nosso corpo se restabelece, restaura com um bom sono. Quantas pessoas que, pelas loucas corridas da vida, pelo desejo desenfreado, pela ganância do ganho, de ganhar mais, tem 2, 3 empregos e sacrificam a saúde e ficam enfermas. Temos que aprender, irmãos, que a terra é a nossa mãe. Que é um bichinho aqui. Adão foi feito de barro, Adão foi feito da terra. Deus formou Adão do pó da terra. Nós precisamos ter contato com a terra. Se você não tem terra na sua casa, você deve fazer um cantinho lá, pegar a mangueira e sapecar água e pisar, ter contato com a terra, com a grama. Isso faz bem. As plantas, o verde, o homem precisa de comer folhas, de comer verdes. Uma alimentação correta, saudável, inclui muitas frutas, verduras. Você precisa de sol, não em excesso, né? Mas você precisa de horários para tomar o seu banho de sol, não só no rosto ou só nas mãos. Você precisa de sol no corpo. Se você tem um espaço lá no seu apartamento, um cantinho lá no fundo do quintal, onde você tem segurança de despir-se ou ficar semi-despido e tomar sol nas costas, sol de lado, sol no rosto, 2 minutos, 1 minuto de cada lado, vai virando, tomar 10 minutos de sol, isso faria muito bem e curaria muitas doenças. Atividade física, exercícios. Irmãos, a máquina que se renova, trabalhando, se exercitando, é a máquina humana, é o corpo humano. Nós temos que nos mexer para exercitar os músculos, para fortalecer, para lubrificar as nossas articulações. Atitude mental positiva. Não permita que a tristeza, a depressão, a culpa te abata, te leve ao pó. Seja otimista, exerça fé, confie em Deus, vá no cantinho da oração, confesse a Deus as suas culpas, confia que o seu perdão é total, é suficiente e é garantido, é seguro. Entregue-se a Deus pela manhã, tome água natural, evite a água muito gelada, evite as bebidas gaseificadas, coloridas artificialmente, as bebidas enlatadas. Prefira a água pura e natural. E por fim, o ar. Saiba usar esse nutriente que Deus deixou na natureza, o ar oxigenado, o ar puro, o ar das florestas. Se você não mora num ambiente de árvores, procure pelo menos um dia na semana ir à natureza, estar junto à natureza, para se alimentar de puro ar. Que Deus te abençoe e te oriente a cuidar da sua saúde, usando os meios que o próprio Deus deixou para nós, aqui neste mundo. Amém. Agradecemos ao irmão Heleno Vitorassi pelas dicas tão importantes e que nós possamos cuidar do nosso corpo, que é o santuário do Senhor. Amém. Chegamos ao momento todo especial, que é o momento em que nós vamos ouvir a palavra
de Deus. E o mensageiro de Deus para esta manhã é o pastor Antônio Deiblan, que é o presidente da nossa missão sergipana. Neste momento, ele vai trazer um tema muito importante: mensageiros da esperança. É com você, pastor Antônio Deiblan. Prezados irmãos e amigos, é com muita alegria que me dirijo a você neste momento, que tem participado neste final de semana falando sobre a comportagem, uma programação muito importante, muito necessária, trazendo mensagens atualizadas, mensagens para o momento em que nós estamos vivendo. E falar da comportagem é falar de um assunto assim que mexe com todos nós. É um assunto empolgante e é um assunto que fala da nossa grande responsabilidade. A parte que me cabe neste momento é falar sobre o mensageiro de esperança. Nós estamos vivendo num tempo onde a propagação de mensagens caóticas, mensagens mentirosas e caluniosas, mensagens assim, que ultimamente têm atrapalhado a vida de muita gente. Elas até receberam um nome intitulado Fake News. Nós estamos no tempo das fake news, e essas fake news têm se multiplicado a cada dia, devido ao acesso facilitado às mídias sociais. As fake news têm se multiplicado. Mensagens mentirosas, sendo assim mais preciso. Talvez nós não paramos para pensar nas mazelas que uma mensagem mentirosa pode causar. Mas, na verdade, até ficou muito conhecida nos dias de Alexandre, de Dário, matar o mensageiro. O que é isso? É que alguns povos da antiguidade, eles tinham um costume, assim, um tanto selvagem, que era de matar o mensageiro que transmitia a notícia do fracasso, a notícia da derrota. Então, esse mensageiro, ele era morto, talvez assim para reduzir a ira dos deuses. Prezados, quando estudamos a Bíblia, o texto que foi lido em Isaías, capítulo 52, versículo 7, acompanhem comigo o texto de Isaías 52, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. E ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Na verdade, como é bonito. Assim como o mensageiro do fracasso, da derrota, ele era eliminado, o mensageiro que anunciava a vitória, que anunciava o sucesso na guerra, ele era aclamado. E o texto até diz como é bonito, como é brilhante, como é fantástico ver este mensageiro correndo. Na verdade, parece que ao escrever essas palavras, Isaías tinha em mente a figura daqueles mensageiros que corriam pelas montanhas, pelos campos de batalhas, correndo às cidades para levar as boas novas da guerra. Por isso que ele diz, como é bonito ver. E o impressionante é que Isaías 52, 8, ele diz assim, olha, Isaías 52 e o versículo 8. Escutem os gritos dos vigias, eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Na verdade, quando um mensageiro percorria grandes distâncias para levar as boas notícias à cidade, frequentemente seus pés
chegavam machucados, empoeirados, devido à longa viagem, devido a andarem descalços também. Prezados, na verdade, o texto é impressionante, porque ele diz assim, olha, escutem os vigias. Vigia é sinônimo de atalaia, sinônimo de mensageiro. E, na verdade, o vigia, o mensageiro, ele tinha uma grande responsabilidade, que era de transmitir a mensagem o mais rápido possível, e uma mensagem precisa, uma mensagem verdadeira. Um tempo em que o serviço postal não era como o nosso hoje, né? Talvez com uma clicada a mensagem já chega lá do outro lado do mundo. Naqueles dias o mensageiro tinha que sair correndo, e tinha homens velozes, homens que corriam com muita rapidez para transmitir assim as boas novas da guerra para os seus familiares, para as suas cidades. Prezados irmãos, queridos amigos, a Pena Inspirada diz em Comportor Evangelista, a página 11, diz assim, olha o que diz a inspiração. Chegou o tempo de se fazer uma grande obra por meio dos comportores. O mundo dorme e, como atalaias, eles devem fazer soar a campainha de advertência, a fim de despertar os dormentes para o reconhecimento de seu perigo. As igrejas não conhecem o tempo de sua visitação. Muitas vezes podem melhor conhecer a verdade por meio de esforços do comportor. Os que saem em nome do Senhor são seus mensageiros para dar às multidões que estão em trevas e em erro as alegres novas da salvação por meio de Cristo, obedecendo à lei de Deus. Queridos, os comportores, eles são os atalaias da atualidade, eles são os mensageiros do tempo presente. Eles saem correndo e a muitos quilômetros, eles vão do outro lado, quem sabe da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país, para anunciar as boas novas através das literaturas, através da página impressa. E eles sempre são aclamados. Inclusive o texto de Isaías faz alusão a esses mensageiros dos últimos dias. Quão formosos, como é bonito ver tal atitude. Queridos, na verdade, a comportagem, ela tem uma história muito bonita, mas chama muito a minha atenção e a nossa atenção, porque no século XII, um próspero comerciante em Lyon, França, ele era muito rico, mas tinha algo que ele não possuía, que era a paz de espírito, que era a paz com Deus, que era uma consciência tranquila para poder dormir e descansar em paz. Ele não tinha isso. E devido a essa angústia, essa aflição de alma, aflição mental, ele visitou alguns clérigos. E um deles lhe deu uma boa dica. Era Pedro Valdo, este era o nome dele. Disse: Pedro, você precisa ler a Bíblia. E devido a tanta busca sem sucesso, ele aceitou essa dica. E Pedro Valdo começou a ler a Bíblia. E à medida que ele ia lendo a Bíblia, ele ia sendo restaurado, ele ia alcançando a paz, ele ia tendo o que ele não tinha antes, que era a paz de espírito. Então, ele lia, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Isso era um bálsamo curativo para Pedro Valdo. E agora, devido ao sucesso, devido à paz que agora ele estava usufruindo, ele tomou uma decisão para aqueles dias um tanto estranha.
Ele fez a partilha dos seus bens e a parte que lhe coube, ele decidiu empregar na propagação do Evangelho. E ele tirava cópia desses textos que traziam paz à alma, e agora ele distribuía. Agora ele fazia com que as pessoas também pudessem ter acesso a essas mensagens. E Pedro Valdo foi muito bem sucedido. Isso é tão claro que algumas pessoas decidiram segui-lo. E eles ficaram conhecidos como os valdenses. Prezados, na verdade, os valdenses são os reais comportores, os verdadeiros comportores. E quantos valdenses, na atualidade, quantos comportores têm levado a paz, a esperança, a alegria e, sobretudo, têm levado a palavra de Deus a lares de pessoas aflitas e pessoas angustiadas, pessoas que talvez tenham dinheiro e tenham muitas coisas materiais, mas não tenham paz de espírito. E é isso que motiva o comportor de estar dia a dia correndo para levar a palavra de Deus. Diz a inspiração em Comportor Evangelista, página 19. Vejam só o que diz. O Senhor desafia nossos jovens para trabalharem como comportores e evangelistas, para que façam de casa em casa a obra nos lugares que até agora não ouviram a verdade. Ele se dirige a nossos jovens dizendo: não sabeis que não sois de vós mesmos? Os que saírem para a obra, sob a orientação de Deus, serão maravilhosamente abençoados. Os que nesta vida fazem o melhor que podem, serão capacitados para a futura vida imortal. Queridos, Deus está desafiando a nossa juventude, desafiando a mim, desafiando a você, especialmente agora no tempo presente, tempo este que nós estamos vendo e ouvindo os últimos sinais da vinda de Cristo. E nós temos a sagrada missão dos vigias de outrora, dos atalaias de outrora, que é de sair correndo, levando a mensagem, levando a advertência, para que as pessoas venham se despertar e agora possam fazer um concerto com Deus. Ainda diz mais a inspiração, olha o que diz, uma grande e importante obra está diante de nós. O inimigo das almas percebe isso e está usando todos os meios em seu poder para levar os comportores a assumir outra modalidade de trabalho. Essa ordem de coisas deve ser alterada. Deus chama os comportores de volta à obra que lhes pertence. Ele chama voluntários que hão de empenhar todas as suas energias e esclarecimento no trabalho, ajudando onde houver oportunidade. O mestre pede que cada um faça a parte que lhe cabe, de acordo com sua habilidade. Quem aceitará o chamado? Deus está em busca de atalaias, porque o fim se aproxima. Deus está em busca de mensageiros de esperança, porque mensageiros do erro, mensageiros da mentira, mensageiros do desânimo, estão de plantão, semeando fake news. E nós precisamos estar semeando a palavra de Deus, a mensagem para o tempo presente. Queridos, pensando, ouvindo as experiências e as mensagens deste fim de semana, e veio à minha mente uma fase da minha vida que eu trabalhei vendendo plano funerário. Em outras palavras, vendendo o caixão para sepultamento dos mortos. E eu lembro em que, em algumas ocasiões, apesar do método de apresentar, que tinha que fazer uma grande curva para que a pessoa não percebesse qual era a minha intenção, nem o produto que eu estava vendendo,
E mesmo assim, com muito cuidado, devido à longa curva para poder dizer com que eu trabalhava. E algumas pessoas, quando percebiam que eu ia falar de caixão, falar de morte, algumas pessoas se retiravam ali do ambiente. E aquilo me deixava assim um tanto desanimado. Aquilo me deixava assim um tanto triste, até porque quem quer morrer? Quem quer saber de caixão? Mas, irmãos, eu confesso que ser o mensageiro da esperança a história, o contexto, a realidade é totalmente diferente. Quantas vezes as pessoas se dirigem a nós dizendo, olha, você foi um anjo na minha vida. Quantas vezes o comportor ouve, olha, você é um enviado de Deus. Sabe, isso é muito motivador. E é isso que Deus está buscando. É isso que Deus quer, que nós saiamos propagando as verdades para o tempo presente. Inclusive, ainda fazendo alusão do texto de Isaías, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, dos versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, olha, como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Como é bonito. Como é empolgante. Pense aí, toda uma vila ali, toda uma cidade, aguardando o mensageiro chegar para ter as notícias de como que estava a guerra. E eles percebiam assim, a longa distância, o mensageiro correndo. E de repente o mensageiro chegava dizendo, olha, nós fomos vitoriosos na batalha. E as pessoas ficavam maravilhadas. Queridos, os comportores fazem isso. Os comportores saem de cidade em cidade, de vilas a vilas, anunciando as boas novas da salvação. E, na verdade, no texto aqui, a palavra pregar utilizada significa anunciar, significa proclamar, significa publicar. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer isso hoje. E nós devemos ter em mente que os nossos esforços não é em vão no Senhor. Com certeza, diferentemente da experiência que eu vivenciei muitas vezes, de ver as pessoas se retirando ali do auditório, porque não queriam ouvir a mensagem, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão esperando. E diz a palavra de Deus que a pregação, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E diz mais em Obreiros Evangélicos, página 518, 519, olha o que diz a inspiração. Ó. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas pessoas? Eu era pecador, alguém dirá, sem Deus e sem esperança no mundo, e você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança. Que alegria será quando esses remidos se encontrarem com os que se preocuparam com eles e os saudarem. Que alegria! Que alegria! Que encontro fantástico! Olha, foi através dos seus esforços. Você saiu e foi lá onde eu estava. Prezados, diante dessa afirmação, o que devemos fazer?
nós devemos sair enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar, ou poderemos parafrasear, ninguém poderá comportar. Nós temos que sair hoje, porque quantas pessoas estão sem saúde, ou quem sabe estão assim, desenganadas, cansadas dos antibióticos, e devemos sair de casa em casa, levando as boas novas da saúde através de bons livros de saúde, onde detalha de como fazer, de como preparar. Devemos fazer isso. Quantas pessoas têm dinheiro? Quantas pessoas têm tudo materialmente falando, mas não têm paz de espírito? Não tem Jesus no coração? Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Vamos começar pela nossa vizinhança. Ali, os nossos vizinhos, talvez são livros que, com pequeno valor, nós adquirimos, às vezes até ganhamos e guardamos, estão guardados ali. Vamos visitar os nossos vizinhos, ali no bairro mesmo onde moramos, os nossos amigos, os nossos parentes. Vamos entregar a literatura, ou dependendo da situação, é um preço tão irrisório. Talvez, para você que me assiste neste momento, você que já conhece esse material, talvez para você não é tanta novidade esse material, porque você já conhece. Mas quantas pessoas, ao adquirir essa literatura, terão vidas transformadas pelo poder de Deus, terão vidas restauradas. E é isso que nós devemos fazer. Nós fomos incumbidos de uma grande responsabilidade. Deus escolheu você. Não escolheu os anjos. Porque os anjos não foram, nenhum anjo foi salvo para contar a sua experiência. Nenhum anjo foi restaurado. Nenhum anjo foi regenerado. Não, somente nós, que um dia experimentamos a graça da salvação, temos essa responsabilidade. Portanto, meu querido irmão, meu querido ouvinte, sejamos mensageiros de esperança. Agradecemos ao pastor Antônio Deiblan por essa tão bela mensagem sobre a obra da colportagem, a página impressa. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Neste momento nós vamos estar orando por todos os nossos pedidos de oração que você colocou no chat. Vamos entregar esses pedidos nas mãos do Senhor. E o nosso Deus tem poder para resolver todos os problemas. Oremos. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pela mensagem, pela tua palavra, por haveres usado o teu servo, pastor Antônio Deiblan, para nos trazer essa mensagem tão importante. Ajuda-nos a levar a tua palavra através do mensageiro silencioso que é a literatura, através dos livros, revistas e folhetos, levar a verdade presente. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Dá-nos um sábado abençoado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais o seu amor ao ter, mais
de Cristo perto está, o seu rosto contemplar, sempre sua voz ouvir, sua lei não transgredir. Mais em Cristo, mais em Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de Jesus o Salvador. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine no meu coração, desde já e até então. Mais em Cristo, mais em Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de Jesus o Salvador. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, que o Senhor possa abençoar, tenha um sábado abençoado, e nós estaremos de volta amanhã, domingo, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com a série A Igreja de Laodiceia. Não perca, amanhã, se Deus quiser. Tenham todos um excelente sábado na graça e na paz de Jesus. Amém.